CalcCast, que é o nosso podcast da BL Calc, a gente vai conversar sobre a revisão do momento, que é a revisão da vida toda, e como você faz o cálculo sem usar um programa. Nós gostamos de fazer cálculo de forma mais manual, mais artesanal aqui na BL. A gente vai te explicar um pouquinho o porquê disso. Revisão da vida toda é a possibilidade de incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, que é o início do Plano Real, na aposentadoria. Por quê? Porque uma regra provisória de transição jamais pode ser mais desfavorável que uma permanente. Ou seja, após a reforma de 99, muitas pessoas, muitos aposentados, tiveram um prejuízo no seu benefício. Por quê? Quem começou a contribuir, quem se filiou pós 99, a regra permanente permite que ele use todo o salário de contribuição da sua vida laboral. Porém, quem já estava no sistema contribuindo por décadas, não pode. Ele tem que usar apenas e tão somente os salários de contribuição a partir de julho de 94, início do Plano Real. Os outros entram como tempo de contribuição, mas são descartados. Isso daí está no Supremo Tribunal Federal, empatado em 5-5, falta o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer esse cálculo. Legal. A tese da revisão da vida toda, para os advogados hoje, ela é uma alternativa bastante interessante para rentabilizar no escritório. Por quê? Normalmente é uma ação onde o advogado ele cobra para entrar com a ação e aí tem ainda a porcentagem dos atrasados no final. Só que o que a gente tem visto, e principalmente alguns parceiros que mandam casos para a BL Calc para a gente fazer o cálculo, que eles estão cometendo alguns equívocos. E são equívocos que acontecem aí, pode acontecer com qualquer um, tem que ficar muito atento com isso. A gente já pegou aqui casos desde decadência até gente que fez a ação de forma equivocada nos cálculos e no momento aí de um cumprimento de sentença por conta de uma perda de prazo do INSS acabou pedindo socorro para a gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre os documentos que precisam, Matheus, para entrar com o processo de revisão da vida toda? Vamos lá. Para o advogado parceiro, né, que tem interesse talvez de fechar um cálculo, de conhecer melhor a BL Calc, os documentos necessários. Acho que o Gi pode falar um pouco melhor, né? O que você me fala? Quais são os documentos? Vamos supor que eu queira contratar a BL Calc. O que eu preciso mandar? Qual a melhor forma de mandar isso para você? Sim. Uma vida toda não é uma revisão que você muda o cálculo da concessão, você só inclui mais salários, você vai precisar da carta de concessão, você vai manter ela, você só vai aumentar o período através do CNIS, que são os salários pelo menos até 1982, e todas as informações que você tiver antes desse período. A melhor que a gente tem no momento é a CTPS com as alterações salariais. Embora não seja uma prova plena dos salários, muitos juízes estão aceitando porque era obrigação do INSS ter essas informações atualizadas no CNIS. Mas você também pode ter uma microficha, você pode ter o LERITS, você pode ter até uma declaração da empresa com os salários da época. É possível utilizar esses documentos. O maior erro, eu acho, do advogado na revisão da vida toda é um erro que acaba com a ação. É usar apenas o CNIS. Sim. É pegar o programa, apenas utilizar o que está no CNIS, que geralmente é de 1982 para frente, e depois o que vai acontecer? Você não pediu uma revisão da vida toda? E se o seu José começou a trabalhar em 1970, você tem informações dele a partir de 82, sabe o que acontece nesse período? Salário mínimo. Salário mínimo. Isso acaba... tem casos que a gente viu que o cálculo era positivo no início, só que após incluir o salário mínimo ficava negativo. Então a gente não pode entrar com essa ação. A gente exige que o cliente apresente um documento com uma CTPS, um olerite, alguma coisa, para verificar e ter certeza que esse cálculo vai ser positivo. Porque se ele não tiver esse documento e você entrar com a ação, você vai ganhar, mas não vai levar. Ganha, mas não leva. Hoje, eu fiquei com uma dúvida, queria que você explicasse um pouco melhor. Então, até janeiro de 82 para frente, a gente sabe que a gente tem essas informações no CNIS. Sim. Anterior a isso, a gente precisa de documentos para fazer prova. Sim. Se o cliente não tem esses documentos, como que a gente faz? Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é fazer o cálculo com o salário mínimo para verificar se mesmo assim ele continua vantajoso. Não é regra que porque incluir o salário mínimo o cálculo vai ficar desfavorável. Mesmo porque você pode descartar, né? Perfeito. Você vai descartar os 20% menores lá de trás. Exato. Como você vai ter um cálculo ali mantendo a mesma regra da concessão, você só vai incluir os salários, você pode ter um cálculo vantajoso nesse sentido. Então o que a gente faz? Faz o salário mínimo. Vantajoso? Pode entrar com a ação. Você pode pedir para o juiz exigir do INSS essa informação, tentar utilizar algum tipo de documento diferente, mas
se não for vantajoso com o salário mínimo, a gente não aceita, ou pelo menos não orienta, né, o advogado a entrar com o cálculo. Ele não pode fazer isso numa ação. E outra coisa, você pega desde lá de trás, você converte todas as moedas, daí você descarta os 20% menores para você chegar em qual seria a renda atual. Sim. Dessa renda nova, na verdade, você abate a atual e chega no valor de atrasados. Por quê? Você não pode entrar com uma revisão de vida toda, que obrigatoriamente a revisão da vida toda ela é judicial. Sim. Pode pedir administrativo? Pode. Mas para segurar a decadência, talvez. O único caso que eu vejo, por que você pedir administrativo? Porque o servidor não pode dar uma revisão da vida toda. Ele não pode. Isso daí vai contra o regimento dele. Porque a revisão da vida toda, ela questiona se a lei está certa ou não. Se uma regra transitória pode ser mais desfavorável que uma permanente, você usa todos esses salários de contribuição, chega em uma e na outra, diminui, chega na diferença, faz vezes o número de meses para chegar no valor da causa. Sim. Obrigatoriamente você tem que apresentar um valor de causa para ver se essa ação vai ser no Juizado Especial Federal, se for inferior a 60 salários mínimos, ou se for superior, na Justiça Comum Ordinária. Então não é só importante para você ver se pode entrar com a ação, para também saber aonde você vai entrar com essa ação. Isso, determinar a competência. Se você não fizer um cálculo, você já corre o risco de entrar com uma ação que você vai não ganhar nada no final, e ao mesmo tempo você não vai ter a competência determinada. E o juiz pode mandar que você apresente. Você vai entrar e o juiz vai obrigar você a apresentar o que você já deveria ter feito. Então não perca seu tempo nem o do cliente. Faça cálculo sempre, converta todas as moedas anteriores, pegue tudo que você tem de informação, vale até mesmo, eu não sei se você chegou a falar sobre isso, não me recordo, mas você pode pedir até o extrato fundiário que talvez ele tenha. Sim, o fundo de garantia você consegue utilizar numa regra contrária para fazer esse cálculo. O maior problema é que a Caixa não guarda informações de períodos muito antigos, porque eram de Porque outros não era bancos. ela que fazia assim. Bom, então é isso. Tomem muito cuidado com a revisão da vida toda, não façam o cálculo apenas simplesmente com os dados que estão no CNIS. Porque o cálculo ele é realmente muito complexo. Senão você fica com uma ação por anos, você perde seu tempo do cliente porque no final não subiu. Você perde muito tempo no cálculo. Sim. Se você tem Sim, eu tenho uma informação adicional que é muito importante, que a maioria das pessoas não falam, e é uma dica tanto para você identificar se a pessoa teria o direito da vida toda, como para saber que existe mais uma coisa na revisão da vida toda. Não é só incluir os salários. Você afastando a regra de transição, você também afasta o mínimo divisor. Se você pegar um caso de uma pessoa que tem 60 salários de julho de 94 até pelo menos novembro de 2019, que é a data da reforma, você vai ter uma aplicação de um mínimo divisor que vai diminuir o valor desse benefício. E às vezes, só incluindo poucos salários anteriores, mas para entrar na revisão da vida toda, você afasta o mínimo divisor e o cálculo passa a ser vantajoso. Perfeito. Em regra, todos os cálculos que a gente pegou aqui com o mínimo divisor foram vantajosos. Então, se você tiver um caso assim para a vida toda, a possibilidade de êxito no caso é alta. Muito bem. Fechado. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Até.